noite, gente. Que bom ter vocês aqui comigo, me assistindo, me ouvindo. Hoje é um episódio muito especial, porque a minha convidada, até agora, estava mantendo o silêncio, até porque deixou para que as coisas fossem faladas através de suas advogadas, que também acho certo. Mas tivemos a conversa e eu achei que seria muito bom se ela viesse aqui no Jerusa Defende contar um pouco da história dela. Porque todo mundo sabe que eu fui vítima durante muitos anos de violência contra a mulher. E até hoje tem que falar que sou vítima. Tem gente que ainda duvida. Por isso que eu quis ela aqui comigo. E eu já vou começar dando um abraço nela e agradecendo a Deus pela vida dela. Porque ela é um milagre. Aquilo que Deus toca, o diabo não tira. Então, Ellen, muito obrigado por você estar aqui. Para mim é um grande prazer ter você. Muito obrigada. Conte comigo o que você precisar. Eu que agradeço. Olha as meninas advogadas delas. Fala seu nome aí, por favor. Eu sou Cristina Tadielo. Cristina. E essa aqui é Zaira. Zaira Pereira. Prazer. Vamos começar. Eu aqui, olha. Aqui, olha. Gente. Vamos lá. Ellen. Até tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, tudo bem. É difícil falar que tá bem, mas também é impossível falar que não, né? Como você disse, é um milagre eu estar viva depois de receber 6 tiros. É difícil de acreditar que eu passei, que eu vivi e que eu sobrevivi. Mas a fala fica meio embargada mesmo, a gente fica... Aqui você tá em casa. A gente fica com receio, né? E é uma dor muito grande, né? Essa situação que a gente vive, e principalmente a situação de ser julgada muito, principalmente por pessoas que nunca tiveram convívio e não sabem de absolutamente nada, né? Mas estou bem, graças a Deus, estou recuperando. Ellen, vamos começar. Me conta aí como que foi o seu relacionamento, né? Porque a gente sabe que ele fala que nunca teve um relacionamento com você, mas eu quero que você conte como foi o seu caminhar com ele, quanto tempo, como é que era, como era o convívio de vocês. Então, Jerusa, esse relacionamento durou um pouco mais de 5 anos. Em dezembro do ano passado, fez 5 anos. Até então, o início era um relacionamento bacana, sempre foi uma coisa bem legal, a gente se gostava muito. Depois de um certo tempo já não ficou tão legal assim. Ele tem um filho pequeno com uma ex-namorada, porém, até mesmo durante a gravidez, a gente sempre conviveu junto, só que eu moro lá em Pedro Leopoldo, né, e ele mora em Belo Horizonte. Então, durante todos esses anos, ele sempre esteve comigo lá em Pedro Leopoldo. Ele é que ia para Pedro Leopoldo? Sempre ele ia para Pedro Leopoldo. Até porque você não tem carro, Eu né, não tenho Ellen? carro. Para quem me conhece lá de Pedro Leopoldo sabe, a cidade lá é plana, a gente anda muito de bicicleta na cidade. Então, eu também trabalho em casa e eu não saio quase nada de casa, a não ser por coisas extremas. Então, e detalhe, Jerusa, eu nunca soube onde ele morava. Durante esses 5 anos, as pessoas perguntam, como assim? É isso que eu queria saber. Eu não sabia onde ele morava, eu sabia que ele trabalhava numa academia, no bairro Jaraguá, e que ele morava até então no Jaraguá. Mas não sabia onde, eu não tinha convívio, porque ele só ia pra minha casa e passava todos os finais de semana comigo. E eu não vinha pra cá, eu não né, e não tinha nem... Gente, isso aqui é muito importante falar, que até para tirar a Ellen de casa para vir aqui, não é fácil. Você está acostumada a ficar ali, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa bem caseira, para todo Sim. mundo que me conhece, as meninas, né, família e vizinhos também, falam, gente, a gente nem te vê, você tá aí. Eu realmente sou uma pessoa bem caseira, é muito difícil sair, não vou para festas, não sou de balada, muitos anos que eu nem sei o que é isso na vida. Então, assim, eu saio mesmo para o supermercado, ou para, né, farmácia, ou para fazer coisas necessárias. Aí ele ia lá, passava os finais de semana. Todos os finais de semana, inclusive o carnaval.
esse último carnaval, foi até a primeira data que ele passou de qualquer comemoração, feriado ou festa, né? Desses 5 anos, foi o primeiro que ele passou comigo. Então, peraí, vamos deixar claro aqui. Fim de semana ele sempre passava. Sempre, todos os finais de semana. Agora, feriados é que não. Não, aí chegava final de ano, sumia, Entendi. desaparecia, e era aquele detalhe, ele me bloqueava de tudo. De WhatsApp, de ligações, de Instagram, e desaparecia. E depois Ia aparecia. viver a vida dele como se eu nem existisse, eu não tinha o que fazer. Eu continuava vivendo a minha vida, porque eu não sabia onde ele morava, eu ia procurar ele aonde, eu ia falar como, se eu estava toda bloqueada. E eu ia procurar ele aonde? Peraí, era hábito dele estar com você os fins de semana e quando ele queria desaparecer, ele te bloqueava. Exatamente. E desaparecia por um tempo indeterminado. Da última vez, se eu não me engano, foram 3 meses que ele sumiu e de repente ele voltava e tô com muita saudade e tava ele de novo lá dentro da minha casa atrás de mim, como sempre foi. A minha cidade é pequena, todos os meus vizinhos já cansaram de ver ele, até porque todos os finais de semana a gente tá no supermercado, a gente Sim. compra as coisas, a gente tem uma vida de namorado, a gente tinha uma vida de casal normal. Mas aí, né, começou muitas ofensas, muitas humilhações, e ele é o tipo da pessoa, Jerusa, que infelizmente ele é aquela pessoa que precisa de alguém que tem uma energia muito grande, muito forte, para ele poder sugar e ir rebaixando aquela pessoa para ele conseguir ter a energia dele. É isso que faz ele crescer e ser grande. Então ele é uma pessoa muito covarde. Já tem um tempo que eu falava para ele que tinha 3 palavras que descreviam ele perfeitamente para mim. Covarde, mau caráter e, desculpa da palavra, escroto também. Então, a covardia dele era tanta, Jerusa, que ele usava todas as minhas coisas que eu contava, tudo que eu já passei na vida, as minhas fraquezas, tudo que eu compartilhei com ele, ele usava tudo isso contra mim e me rebaixava de todas as formas. De um tempo para cá, eu já não lia mais as mensagens dele, eu já nem ouvia mais o que ele falava. Eu só tentava quebrar aquelas brigas, falando que eu estava com saudade, e dava um tiquinho, ele já estava na minha casa de novo. E era sempre assim. Durante a semana, enquanto estava longe, me humilhava de todas as formas, me rebaixava e me colocava abaixo de tudo. Era extremamente ciumento. Eu tinha que provar para ele o tempo todo que eu estava em casa, eu tinha que mandar foto, eu tinha que fazer vídeo, eu tinha que provar o que eu estava fazendo. Eu tenho câmeras na minha casa, por várias vezes eu tive que abrir câmeras da minha casa para comprovar para ele que eu estava em casa e sozinha. Então, assim, eu nunca agi com ele da maneira como ele colocou que eu agi. Vamos dar uma pausa aqui, você toma uma água. Gente, isso que a Ellen falou é muito importante. Pelo seguinte, o que ela contou aqui rapidamente, né? Eu não posso afirmar, mas me lembra um perfil de um narcisista. Porque o narcisista, que ele quer? Arrancar o brilho do outro. E muitas das vezes, quando está longe, ele abaixa a sua autoestima para que você se sinta um nada e não consiga se libertar dele. E ele consegue viver a vida dele para lá, para ele arrancar o brilho de outra pessoa para lá, porque normalmente eles costumam ter outros casos, porque depois que ele já fez você virar, entre aspas, fã dele, ele precisa de fazer outra virar fã, e aí vai. Aí ele abaixa sua autoestima, você se sente um nada, não quer nem sair de casa, e ele tem a segurança que você vai estar lá quando ele quiser, porque você está um lixo. Então, tudo isso é de caso pensado, e o bloqueio é aquele abuso do silêncio. E só para você ter uma ideia, Jerusa, já tem um bom tempo, para mais de 1 ano, ou bem mais, que eu vinha falando muito isso com ele. Eu falei, cara, você tirou meu brilho, você tirou a minha vontade de sorrir, ele tirou o meu tesão em treinar, que é o meu trabalho, é a minha vida, a musculação. Ele tirou o meu prazer real de viver. Eu realmente não me olhava no espelho mais, eu não me cuidava, eu não fazia mais minha unha, sabe, ele me matou já há muito tempo.
Ele já vem me matando há Você muito virou uma tempo. morta-viva. Exatamente. Eu falo que eu virei uma morta-viva do lado dele já há muito tempo. E as pessoas do meu convívio, todas elas percebiam a minha tristeza, porque eu sou uma pessoa muito alegre. Eu tô, para quem me conhece, para quem convive, para quem tá lá vendo meu Instagram todo dia nos meus stories, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre com uma energia, com alto astral lá no alto, independente da situação. Eu sempre fui assim, eu sempre fui positiva nas situações. E todo mundo estava percebendo que eu estava morrendo. Eu estava acabada. Eu não era mais a Ellen. Eu vou te fazer uma pergunta, Ellen. Nesse relacionamento, você só pensava 24 horas nele? Era basicamente isso. Eu vivia em função dele. Eu vivia em função dele. Eu passava 24 horas do meu dia esperando ele. Tem algumas falas minhas, né? Inclusive que, são tantas horas, você ainda não chegou. É porque ele chegava na minha casa todas as sextas-feiras, depois do trabalho, e ficava o final de semana inteiro. E quando ele cismava que ele tinha alguma coisa para fazer, ele resolvia, ele começava a fazer hora e desaparecia e me bloqueava e sumia, e na hora que ele queria, ele desbloqueava e começava. E era detalhe, Jerusa, ele me bloqueava. Quando ele queria mexer comigo, ele me mandava mensagem no WhatsApp e apagava. Mandava mais uma e apagava, até eu chegar e perguntar o que foi, mas ele diretamente procurar, não. Aí quando eu perguntava, que eu tô com saudade, não aguento mais viver longe de você, e etc. Falou assim, você sabe onde eu moro. Pra ele afirmar que você que ficava atrás dele, né? Era sempre assim. Era bem de caso pensado, né? E ele sempre dentro da minha casa foi tratado como um rei. Eu sempre tratei ele com todo amor e carinho. Ele chegava e ele tinha tudo do bom e do melhor. Eu posso te falar uma coisa? Eu penso que ele tirou o seu amor próprio. Com certeza. Ele tirou sua alma. Ele é ladrão de alma. Muito. Ele fez um vampirismo em você que te desestruturou muito, porque faz parte, gente, do modo de agir. Eu já passei por isso. Eu já fui a doida em todas as situações. Mas é enlouquecedor mesmo. A pessoa está ali te dando tudo, de repente ela tira. Aí vem, dá de novo, tira. E você com aquela cabeça que você já não tem nada, você está morta por dentro, você só pensa na pessoa, você acha que você não vive sem a pessoa. Exatamente. E era isso que eu te falei, enquanto ele estava longe, ele me humilhava, ele acabava comigo, ele desaparecia, mas quando chegava perto, me tratava igual rainha, fazia tudo para mim em casa, e, sabe, falava muita coisa, se declarava, inclusive no dia do ocorrido, que eu falo que é o dia do meu milagre, que foi o dia que ele tentou me matar, graças a Deus que ele não conseguiu, mas nesse dia, poucas horas antes do ocorrido, tem declaração dele no meu WhatsApp, dele falando que estava com saudade, que me amava e queria estar ali me abraçando. Quando ele voltava, estava com você, fazia tudo para você, você se questionava, gente, eu viajei, ele também não foi tão ruim comigo quando estava longe. Olha aqui, ele não é tão ruim assim. Você se questionava, achava que estava ficando doida? É justamente essa questão de quando tá perto, né? Tratar sempre muito bem. Então, como eu sou uma pessoa muito positiva na minha vida, eu sempre tento frisar no que é bom. Então, tudo que foi bom, para mim, sempre valia muito mais do que era ruim. Então, eu queria ficar em paz. Eu queria ficar bem. Você queria viver com ele uma vida normal. Tranquila. E normal. Normal, exatamente. E eu nunca imaginei, né, Jerusa, que eu fosse passar por uma situação dessa com uma pessoa que estava dentro da minha casa por 5 anos, convivendo comigo, convivendo com os meus, né, com o meu convívio, mas eu mesma nunca fiz parte do meio dele. Ele nunca me levou. Foram pouquíssimas vezes que a gente treinou em algumas academias aqui em Belo Horizonte, onde as pessoas do nosso meio viu a gente junto, né, e viram que realmente a gente era um casal. Mas é aquele negócio, a gente fica realmente à mercê, né? A gente fica refém daquela pessoa. Como eu sou uma pessoa que não saio de casa, não sou de fazer muita coisa, sou realmente muito caseiro, eu quase não coloco o pé para fora. Então eu tava ali. Quando ele chegava, ele era super bem tratado, né? Ele era a sua vida, né? Ele tirou toda a sua vontade, todas as outras coisas. Ficava ali 24 horas esperando ele, esperando mensagem. Esperando Deus. Esperando Deus aparecer. O narcisista gosta disso. Meu Deus, chegou. Exatamente. É assim. Ellen,
Bom, aí veio o carnaval, ele passou todos os dias com você, Tratando igual rainha, inclusive. alimentando em você uma relação ok, né? Que Isso. estava tudo lindo. E aí, ele veio alimentando uma esperança de que tudo aquilo que eu esperei pelos últimos 5 anos ia acontecer, que era ele de fato assumir, a gente ficar em paz, ficar bem. Então eu estava super feliz, porque era a primeira vez que ele estava passando alguma data comigo. Feriado, ele estava passando prolongado. o carnaval inteiro comigo. Então isso me deixou assim bem feliz. Eu estava realmente em êxtase, achando que tudo aquilo que eu esperei por muitos anos ia acontecer. Agora a gente vai viver bem, a gente vai viver em paz. O carnaval, Jerusa, é uma história tão louca assim, né? De tão pouco tempo de amor e tentativa de homicídio, que a gente estava conversando em ter o nosso canto, em começar a organizar uma coisa para a gente, começar a pensar como a gente ia fazer para estar juntos, em qual cidade que a gente ia viver, como é que a gente ia fazer, em que ramo a gente ia trabalhar. Fazendo planos. Fazendo muitos planos. E ele, assim, se declarando muito para mim no carnaval. Então, eu jamais imaginei que ele fosse me fazer alguma coisa física, vamos dizer assim. Porque na questão da fala, das mensagens, nossa, Jerusa, sério, já eram tantos anos já de humilhações, de mensagens, de rebaixamento de todas as formas, e que eu já nem lia mais. Eu não lia, não ouvia, e eu ia deixando ele falar. Por fim, eu só falava, tô com saudade. Você vai vir? Ah, estou chegando, você quer que leve alguma coisa? Era sempre assim. Então, e todo final de semana chegava, era tratado como um rei, saía na segunda-feira cedo com tudo pronto, né? Eu preparava tudo antes dele sair, e ele ia feliz da vida. Não dava pouco tempo, depois de alguns dias, aí algumas vezes ia chegando quinta, sexta-feira, ele arrumava alguma coisa, brigava comigo, sei lá por quê, me bloqueava de tudo e sumia. Porque ele tinha outros compromissos, provavelmente com outras. Provavelmente. Com certeza. Ellen, no carnaval, foi o ocorrido com você, foi 23 de fevereiro. Na quinta-feira. Logo depois da quarta de cinzas, né? Na famosa quarta de cinzas. Me conta o que aconteceu, porque no carnaval estava tudo lindo. Estava tudo lindo. No dia do ocorrido, que foi numa quinta-feira, eu estava na minha casa, enfim, fui treinar, né? Porque eu tenho um estúdiozinho dentro da minha casa que eu treino lá. E eu não estava conseguindo treinar, estava um pouco estressada e tal, e acabei mandando umas mensagens para ele falando que eu estava muito nervosa comigo, com o meu treino, que eu estava frustrada porque eu não estava conseguindo. Para quem treina musculação sabe que a gente gosta de treinar, né, que é ativar a musculação, o músculo, né, correto. Então eu não estava conseguindo fazer isso. Eu mandei uma mensagem para ele falando que eu estava nervosa e tal, e que eu não queria falar com ninguém, que eu ia ficar ali em casa, mas que eu ia desligar o meu telefone porque eu estava muito nervosa e tal, e finalizei a mensagem falando assim: não vou sair de casa, estou aqui em casa, mas vou desligar o telefone. Beijo, te amo. Foi a última mensagem que eu mandei. Fiz o que eu falei, desliguei o telefone, e depois de 1 hora e pouco, eu voltei no telefone e já tinha um monte de mensagem dele, já me xingando, como ele sempre fazia, Jerusa. Eu falava A, ele transformava num abecedário inteiro. Sim. E virava a situação de alguma forma e falava que ele tinha um motivo dele para me bloquear e para desaparecer. E ele simplesmente me bloqueou, me xingou e falou um monte de coisa que nem eu entendi até agora e sumiu. Na quinta? Na quinta-feira. Como eu tinha conversado com ele por chamada de vídeo no horário do almoço, na quinta mesmo, dia 23 de fevereiro, ele falou que ia trabalhar até 8 horas da noite. Ele demora mais ou menos aí uns 10 minutos para chegar na casa dele. Como a gente tinha passado um carnaval lindo e maravilhoso, perfeito, com muito amor, com muitas declarações, com todo carinho, e ele tinha me bloqueado, eu falei assim, como, né, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um Uber e vou descer para a casa dele, vou chegar lá por volta de 8 horas, e quando ele chegar a gente vai desfazer esse mal-entendido, porque ele me bloqueou por nada, eu não entendi o que tinha acontecido. E foi o que eu fiz. Só que ele falou que ia trabalhar até às 8. Só que ele não chegou.
eu estava na porta da casa dele, eu cheguei faltando 5 para 8 da noite, foi dando 8, 8h10, 8h30 e nada. Quando deu 8h40, ele me desbloqueou. Eu já liguei para ele de vídeo, ele já não quis me atender e começou a falar que estava com a mãe dele no supermercado. Eu pedindo para me atender, para ele me ligar, e ele não queria, rejeitando e desconversando. Foi quando eu mandei uma foto na porta do apartamento dele, falando: eu tô aqui te esperando, tem quase 1 hora já que eu tô aqui. Você falou que ia trabalhar até às 8. Você não chegou aqui. Ah, o que você tá fazendo aí? Ô, Jerusa, quando ele viu a minha foto na porta da casa dele, esse homem virou literalmente um demônio. Ele surtou completamente, já começou a me xingar de tudo quanto é jeito, etc. Até a hora que ele chegou, que foi às 10 horas da noite. E foi por isso que eu fiquei parada lá, porque eu não tinha para onde ir, eu estava esperando ele justamente para tirar esse mal-entendido e a gente ficar bem. Vamos deixar claro que havia sido a segunda vez. Sim, sim. Que eu você conheci foi isso. o apartamento dele. Só Em para deixar 5 claro, anos. em 5 anos eu não sabia onde ele morava, eu não tinha a menor Isso, ideia. deixa isso bem claro, tá? Exatamente, eu não sabia. Ellen, mas como assim, 5 anos e não sabia? Não, gente, não sabia. Eu não saía de Pedro Leopoldo. Era ele que vinha de Belo Horizonte para Pedro Leopoldo para me encontrar. Ele que estava na minha casa. Então eu não sabia onde ele morava. Na segunda-feira de carnaval, ele precisava colocar ração para a gata dele, como ele já estava na minha casa desde sexta-feira, e Belo Horizonte e Pedro Leopoldo é relativamente bem perto. Então o que acontece? Na segunda-feira de carnaval eu conheci, né, o apartamento dele. A gente foi para ele colocar ração e voltamos. Quando foi na quinta-feira do ocorrido, que foi o dia do milagre, foi a segunda vez que eu tinha ido no apartamento dele. Eu não conhecia o apartamento dele, muito menos eu ia saber, como ele mesmo disse, que eu sabia onde estava a arma dele. Eu sabia sim, Jerusa, que ele tinha armas, porque isso era fala dele para mim. Ele me contava dentro da minha casa, então... Normal. Então, nessa quinta-feira, eu acabei indo lá para a casa dele para a gente desfazer esse mal-entendido, já que a gente estava bem e eu não estava entendendo o que tinha acontecido. Foi quando ele só chegou às 10 horas da noite. E você do lado de fora esperando. E eu tinha, inclusive, tocado lá, né? Eu toquei pro porteiro, porque lá é um condomínio, um conjunto, e o porteiro avisou que ele não tinha chegado. Eu falei, não, eu vou aguardar aqui que ele deve estar chegando. E foi isso. Quando ele chegou, a gente entrou pro apartamento, ele já estava extremamente transtornado, com cara fechada, não trocou uma palavra comigo. E quando a gente entrou, ele começou a mexer em algumas coisas lá da gata dele e eu sentei na sala. Tinha uma mesinha com 2 cadeiras e eu sentei. Ele já veio me xingando, falando um monte de palavrão, gritando, e o que você quer e não sei o que. Eu falei, eu não tô entendendo por que você tá brigando comigo, por que você me bloqueou, por que você tá brigando, por que você tá nervoso. A gente passou um carnaval ótimo, eu te falei que eu tava nervosa com o meu treino, de repente você me bloqueou, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que te deixou nervoso e você me bloqueou, o que foi? E ele não falava, começou a me xingar, sentou, e eu falando, né, perguntando o que estava acontecendo, ele me xingando com vários palavrões, e até que ele perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero ficar bem, eu quero que a gente fique na boa, eu não estou entendendo por que você está brigando, o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus? Ele simplesmente levantou, nesse momento, colocou a mão na cabeça, gritou alguns palavrões. A última frase que ele falou foi, olha a merda que você fez, com a mão na cabeça, e entrou para o corredor do prédio, lá do apartamento dele. Eu estava sentada eu fiquei. Com menos de 5 segundos, Jerusa, esse homem voltou. Eu estava sentada, ele voltou pela minha lateral esquerda, não deu tempo nem de ver ele chegando, foi muito rápido. Quando eu pensei em olhar para o lado, eu já tomei um tiro no meio do rosto. Não deu tempo nem sequer de olhar, tanto que por aqui, ó, eu tenho essa marquinha redondinha, a câmera vai conseguir ver. Tira esse tempo. É bem essa marquinha aqui, ó, redondinha, que foi onde entrou o primeiro tiro. Ele fez um curso em diagonal e parou aqui no meu queixo, onde fez onde quebrou, né, a minha mandíbula nessa região toda aqui. E nesse momento, Jerusa, é o que eu imagino. Ele ia me dar um tiro para me matar. Ele me deu um tiro para me matar. Ele só não contava que eu não ia simplesmente cair morta naquele momento, que ele me deu esse tiro na boca. Foi uma coisa tão assustadora.
É até um pouco difícil de falar. Para quem tá vendo aí, eu tô Você quer uma tremendo. água? Vou tomar um golinho de água que eu Deixa ela. por favor. Me dá aqui. Deixa que me eu deixa coloco. um pouco nervosa de falar. Vocês desculpem, mas É completamente assusta compreensível, um pouco. né? Eu fico um pouco emocionada. Nessa hora, Jerusa, que eu tomei esse primeiro tiro, a minha reação foi avançar nele. Eu pulei em cima dele, gritando, falei, cara, o que você tá fazendo? Você é louco, você vai me matar, para. Ele também tomou um susto muito grande, porque ele me deu um tiro no rosto, não foi para me deixar viva, foi para me matar. Só que eu não morri. E eu pulei em cima dele. O susto para mim foi tão grande que eu tenho certeza que para ele também foi nesse momento. Que com o braço estendido ele deu um segundo tiro. Pá! Esse tiro pegou aqui na minha lateral de raspão. Eu tenho aqui a cicatriz, né, e um hematoma. E na hora desse tiro, o meu corpo girou, porque, né, nessa pressão, meu corpo girou e eu caí, Jerusa. Eu caí no chão com o rosto desse lado aqui no chão e dessa forma, assim, com o corpo torcido. E quando eu caí, ele chegou em cima da minha cabeça e pá, deu mais um tiro. Foi o tiro que entrou na minha nuca. Inclusive, ele está na minha nuca até hoje. Ele não vai sair daqui. E esse tiro entrou e por um segundo eu senti um teto preto. E também, nesse mesmo segundo, eu escutei uma voz dentro da minha cabeça que gritou muito alto para mim, levanta. E também falei na minha cabeça, eu vou morrer. Eu achei que nessa hora eu não ia ter como sair viva dali. Já era o terceiro tiro que ele deu. Ele deu um tiro no meio da minha cabeça. Eu estava caída no chão, eu só senti o teto preto. Falei, vou morrer. E escutei uma voz, levanta. Do jeito que eu estava no chão, Jerusalém, eu levantei e me joguei para cima dele. Tinha um sofá, assim, tipo esse seu, só que de 2 lugares. Eu fui para cima dele, ele caiu sentado no sofá, com a arma entre nós dois. Eu caí caída, com o corpo totalmente caído em cima dele. Ele tirou o braço do meio de nós dois, fez isso aqui, encostou nas minhas costas, do lado direito, e atirou. Pá! Deu mais um tiro. Na hora que ele fez isso, eu dei um soco no braço dele. Foi quando o meu corpo veio e ficou de frente para ele. Ele encostou a arma aqui no meu ombro e deu mais um tiro. Foi quando eu dei mais um soco e o meu corpo se desequilibrou e a minha perna levantou. Essa perna pro alto, ele encostou na minha perna, deu mais um tiro no lateral. Foi quando eu dei mais um soco e consegui acertar a arma dele. Foi a hora que a arma caiu, eu olhei para a porta e corri. Eu abri aquela porta e eu só vi a escada. Eu saí do apartamento, vi um hall de escada, eu acho que eram 6 ou 7 degraus, e eu cheguei no alto da escada e pulei. Eu pulei lá embaixo. Eu não sabia o que fazer, eu pulei. E quando eu cheguei lá embaixo, eu meio que capotei, sabe? Dei uma caída. Quando eu fui me levantar, foi a hora que eu vi que a minha roupa era puro sangue. E a região onde eu tomei esse tiro estava parecendo uma torneira de sangue. Ela jorrava sangue. Eu já levantei segurando a minha mandíbula e abri a portaria do prédio. Que a portaria ela não fica trancada, fica só escorada por ser condomínio. E nisso eu comecei a correr. Tem uma situação até... É a parte da minha fé, que está aqui tatuada na minha mão, que quando eu saí do prédio, os 3 primeiros passos eu dei muda, porém segurando a minha mandíbula o tempo todo, eu não soltei mais. E no 3º passo eu levantei a mão para o céu e agradeci a Deus que eu estava viva, antes de gritar socorro. Eu lembro perfeitamente de ter feito isso. Eu levantei a mão e falei assim, meu Deus, muito obrigado, eu estou viva. Socorro, socorro, me ajuda. E comecei a correr, e gritando, correndo e gritando. Só que o prédio dele fica embaixo do condomínio. Eu tive que andar um tanto, depois eu tive que subir até chegar na região da portaria e da garagem. E eu gritando, quando eu comecei a subir, eu avistei uma mulher. O que foi? Eu falei, me ajuda, o Eldrin atirou em mim, me ajuda, socorro. E segurando a mandíbula aqui o tempo todo, muito sangue. Quando eu cheguei lá em cima, estava tudo fechado, garagem, tudo fechado. Eu corri para a esquerda e vi um corredor com uma portaria no fundo de um outro prédio. Me escondi atrás daqueles prédios ali, daquele corredor, e gritando, socorro, socorro, me ajuda. Apareceu o síndico, perguntando o que foi, moça, com o telefone na mão. Falei, moço, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, o Eldrin atirou em mim. Ele, qual que é seu nome? Falei, Ellen Ottoni é meu nome.
Me ajuda, foi o cara lá do bloco Angicos 203. Até isso eu falei, que era o apartamento dele lá, o bloco, que é conjunto. Aí chegou o porteiro. O porteiro, eu vi ele bem assustado. Eu vi ele olhando para mim, ele deu aquela travada, eu achei até que ele ia desmaiar. Parece, Jerusa, que o porteiro teve uma consciência de desligar o sensor da garagem. Porque todos os carros do prédio têm um sensor que abre a garagem automático. Tanto que ele não fugiu de carro por causa disso. O sensor não abriu o portão. Então, nesse momento, começou a descer pessoas do prédio. Chegou um menino muito cuidadoso comigo, me perguntando como é que tava, como é que é seu nome, vem aqui que eu vou te deitar. Eu falei, não, você não vai me deitar porque tem uma bala na minha cabeça. Se você me deitar, eu vou apagar. Eu não posso apagar. Aí ele falou, você consegue pelo menos sentar? Eu falei, consigo. Segurando a mandíbula, eu sentei no passeinho, ele me perguntou o nome, eu ainda pedi ele para ligar para o meu pai. Eu repeti o telefone do meu pai, acho que umas 4 ou 5 vezes, pedindo ele para ligar para o meu pai o tempo todo. E foi daí que alguém gritou. Ele tá vindo no carro. Foi a hora que ele subiu com o carro para tentar fugir, o assassino. E aí eu me desesperei, comecei a me arrastar no chão, tentando me esconder. O menino me puxou para trás e me arrastou para dentro desse corredor da portaria. Foi aí que me deitaram. Deu um tempinho eu pedindo ajuda, gente, me ajuda, não me deixa morrer, pelo amor de Deus, eu não posso morrer, me ajuda, aquele desespero. E eu via gente chegando, e cada pessoa que chegava, Jerusa, eu via aquelas pessoas desesperadas, porque falavam que eu era só sangue. Muito sangue. Foi aí que chegou um policial. E eu ouvi, esse policial olhou para mim, eu já estava deitada, o rapaz já tinha me dado uma blusa para segurar, já estava segurando a ferida daqui, já tinha uma outra moça segurando a ferida da minha perna, e o policial chegou, quando ele me viu, ele falou assim, meu Deus, tem que tirar ela daqui agora. Eu falei, não pode, doutor, você não pode me tirar, porque eu tô com uma bala na cabeça. Aí ele me perguntou, quem foi o cara? Aí eu falei, foi o Eldrin Lopes Alcântara, lá do bloco tal, apartamento tal, meu nome é Ellen Otônio, eu moro em Pedro Leopoldo. O policial saiu correndo. Daí eu vi o helicóptero passando e depois de um tempo chegou a ambulância. Foi a hora que a socorrista me viu, eu vi ela tomando um choque também quando ela me viu, e daí ela foi colocar o colar, né? Aquele colar para preservar minha coluna, foi a hora que eu senti a dor. Porque até então eu tinha tomado 5 tiros, que as balas estavam dentro de mim, um passou de raspão, mas eu não estava sentindo dor, eu não sentia dor. Eu só estava com a cabeça com um eco muito grande, muito assustada, mas na hora que ela colocou o colar, foi a hora que eu gritei de dor, porque a minha mandíbula estava muito quebrada, já estava quebrada, e o colar foi jogando a minha mandíbula para cima. Eu gritei e falei, moça, pelo amor de Deus, para, minha mandíbula, pelo amor de Deus, para, que tá doendo. Levei a mão para afrouxar um pouco o colar. Ela, Ellen, não mexe. Eu falei, eu não vou mexer, mas eu preciso respirar. Foi quando eu puxei um pouco, e daí eles me cortaram minha roupa, pediram, né, falaram que ia cortar. Tiraram toda a minha roupa, me colocaram na maca e tal, me levaram para a ambulância, e daí nós chegamos lá no João 23, que é um hospital sensacional. Ele é referência. É um hospital que eu até queria aproveitar, já que eu estou aqui, Sim. E agradecer para quem está assistindo, que estava lá naquele dia, que me ajudou, que me socorreu, as pessoas do prédio, os socorristas, os policiais, e as pessoas daquele hospital que foram incríveis, todas aquelas pessoas que estavam ali, desde os médicos, os enfermeiros, as pessoas da limpeza, as meninas da refeição, eu fui tratada ali com todo carinho e respeito, então eu queria deixar o meu agradecimento mesmo. E nisso, Jerusa, quando a gente chegou, já me levaram para tomografia e fiz raio-x, tomografia, até quando o médico falou que a minha mandíbula estava muito inchada e ia acabar parando a minha respiração. E eu indaguei ele, eu falei, doutor, você não vai me entubar, né? Ele falou, Ellen, não tem jeito, eu preciso te entubar, porque senão você não vai respirar. E eu ainda falei com alguém, que eu não lembro quem, falei, não deixa me apagar, porque senão eu não volto. Foi aí que eles me entubaram, Jerusa. E aí me colocaram em coma induzido por 2 dias, e eu acordei no CTI, eu já não estava mais entubada, eu já tinha feito uma traqueostomia, né? Que eu tô vendo aí. uma marquinha aqui ainda. Eu achei, inclusive, que eu não tinha sido entubada, sabe? Eu achei que eles não tinham conseguido realmente entubar e tinham feito só a tráqueo. Eu acordei com minha prima do lado e eu não tinha como falar, minha voz não saía, mas eu perguntei para ela que dia que era. E ela falou que era domingo. E eu falei assim com ela, mas não é sábado hoje?
Eu não sei porque eu achava que era sábado. Então, eu cheguei lá no hospital na quinta-feira por volta de 11h20, 11h17 da noite. Quando foi mais ou menos 2 horas da manhã, foi a hora que eles me entubaram, porque senão eu não ia respirar mais. Depois de 2 dias, eles tiraram a intubação, fizeram a traqueostomia e eu ainda fiquei mais o resto da semana, né? Que minha cirurgia foi feita só na outra quinta-feira, porque eles estavam realmente esperando a minha mandíbula desinchar e um melhor momento para poder fazer uma cirurgia. Tanto que dá para ver, né? A minha mandíbula ainda está inchada. Eu ainda tenho uma parestesia, que é aquela sensação de anestesia, e uma paralisia. O meu sorriso está voltando aos pouquinhos. Aqui está tudo anestesiado, está bem duro. A cirurgia foi feita por baixo, aqui. Eles abriram aqui para retirar a bala que entrou e para colocar esses ferrinhos que eu tô, que é uma contenção, que eu vou precisar fazer ainda o procedimento cirúrgico para retirada. Então, hoje eu tenho uma bala que está na minha nuca, aqui. A bala, o tiro que entrou nas minhas costas e o tiro que entrou no meu ombro, os dois pararam no meu bíceps. Tá os dois juntos aqui, as duas estão numa posição assim, parado. E o tiro que entrou na coxa, ele atravessou a minha coxa e parou na minha virilha, no meu músculo adutor, bem próximo do meu genital, inclusive. E quando os médicos viram os meus raios-x, foi o que ele falou, foi tudo de raspão, porque não atingiu nenhum osso e nenhuma artéria. Realmente foi o solo da mandíbula que fez, né, que quebrou bastante, mas dilacerou bem. O da nuca parou na minha musculatura cervical, a um dedo da minha medula, e ela poderia ter me deixado tetraplégica. Então, é muito assustador, Jerusa, lembrar do que eu passei. Eu escuto que foi quem tiro, você amou que fez isso com você. Uma pessoa que estava ali falando que me amava, que me tratou como rainha dias e horas antes, e por nada, do nada, e eu ali só perguntando por que ele estava nervoso, o que tinha acontecido. E ele me matou, Jerusa. Ele só não contava que eu não ia morrer. E depois disso ele começou a atirar porque dava para ver que ele precisava me matar. Porque é o que eu imagino. Ele tinha que me matar, ele ia me matar com um tiro. Aí seria fácil ele falar o que ele falou, né? Que eu peguei a arma, né? E ele tomou a arma de mim como legítima defesa. Eu ia estar morta com um tiro. Mas ele deu 6. 6 tiros. O 7º tiro ele não conseguiu atirar. Encostou em todos você encostados. Com toda a crueldade, encostado em você. Um homem de 120 quilos. Olha, toma uma água aí. Para vocês que estão aí me acompanhando, eu realmente estou extremamente emocionada, indignada, porque todo mundo viu aí os vídeos que foram postados da Ellen no seu momento de desespero, que um convívio num relacionamento abusivo, nós entramos nesse modo desespero. Eu já passei por isso. Vídeos que não tem nada a ver com o ato criminoso, que não deram causa ao ato criminoso. Vídeos para desqualificar a palavra da vítima. Para desqualificar uma vítima que tomou tiros e a queima-roupa, sem dó nem piedade. Porque na primeira vez que ele atirou e ela foi para cima dele, ele podia ter parado. Não parou porque o dolo era de eliminar a vida da Ellen. E olha, legítima defesa, vem cá, vocês já viram o tamanho do sujeito? Ele conseguiria, se a versão dele delirante fosse verdade, ele conseguiria contê-la segurando. Sem arma. Sem arma. Até porque ele estava diante de uma pessoa zero arma. Sem arma branca, sem arma de fogo, sem nada. O problema é que as pessoas são leigas, não sabem o conceito de legítima defesa.
Então fica muito fácil sair atirando em quem já tomou tiro. Quem é que tomou tiro? Foi ele ou foi ela? Quem tinha arma? Eu queria mandar um abraço para a delegada, porque eu vi a entrevista dela. Que pessoa sensata, que pessoa equilibrada. E você me representa, doutora, quando você disse, porque enquanto Ellen estava lá em coma induzido, ela estava sendo exposta nos seus momentos de fragilidades estas que são causadas por quem convive dentro de um relacionamento abusivo. Porque eu já gritei, já caí no chão, já implorei, já falei que ia pular, que ia morrer, que ia fazer e acontecer. Porque só quem convive num relacionamento assim sabe como a gente fica destruída. Uma morta viva, um zumbi que tem um chip na cabeça em que eles têm o controle. Onde um dia move seu bracinho, outro dia tira o seu bracinho, um dia faz você sorrir, outro dia faz você chorar. E as pessoas, Jerusa, do meu convívio, todas elas sabiam a maneira como ele me tratava. Todas as pessoas viam ali, que do meu convívio, gente que está comigo todos os dias, a maneira como eu o tratava, com carinho, com, né, o amor que eu tinha, e todo mundo que é do meu convívio sabia, né, o que eu estava passando. Então, é muito fácil as pessoas quererem julgar situações que elas não viram com os próprios olhos e não vivenciaram. Então, o que ele fez foi a mais pura covardia. Ele pegou pedaços de vídeos e juntou com falas para montar uma fala para tentar explicar o que ele fez. Não tem explicação. Não. Eu ficar nervosa, quem me conhece, Jerusa, quem convive comigo, sabe muito bem que se eu tiver que ficar nervosa, gente, eu vou ficar sim. Eu vou ficar com o que for, eu vou falar, eu falo na cara mesmo. E se eu tiver que esbravejar, eu vou esbravejar sim. Eu sou ser humano. O que vocês acham que eu sou? Vocês acham que a gente vai ficar recebendo humilhações, sendo rebaixada, tratada como lixo, e eu vou ficar calada? Todos os vídeos que vocês viram por aí têm contexto. Todos têm contexto, têm respostas, todos foram respostas a mensagens, a vídeos dele. Então, eu não sou uma louca, como andam dizendo, surtada muito menos, né? Eu jamais faria alguma coisa contra a vida de uma pessoa. Eu sou uma pessoa, para quem me conhece, de muita fé, de uma espiritualidade imensa. Tenho Deus na minha frente, a minha fé tatuada na minha mão mostra um pouco disso. E não só isso, Jerusa. Eu sou aquela pessoa que eu sempre falei, eu estou muito mais preocupada com a minha plantação, com as minhas atitudes, que vão me trazer colheitas boas lá no futuro. Então, o que ele fez, que ele pague. Que ele pague. Ele pague por tudo, como tem falas minhas falando, que ele ia pagar caro e que ele ia se arrepender por isso. Não sou eu que precisei fazer alguma coisa, eu não preciso fazer nada, eu só precisei viver a minha vida. Ele fez uma escolha, ele escolheu me matar. O que eu posso fazer? Então, muitas vezes as pessoas também vêm julgando, mas ela estava louca. Vai ouvir o que ele me falava. Ô, gente, vai conviver. Vai conviver, porque conviver com ele, quem convive, tem pessoas que convivem com ele dentro da academia. Para você que é aluna, para você que é aluno, que encontra com ele na academia, eu concordo com você que ele é uma ótima pessoa. Como profissional, claro, ele é um ótimo, porque você conhece o profissional e o treinador e atleta, né? Agora, o ser humano, o Eldrin, qual de vocês aí da academia que já conviveu com ele? Conta pra mim. Qual de vocês que já dormiu e acordou do lado dele e conviveu com ele dentro das particularidades dele? Vocês não conhecem o Eldrin. Eu conheço. Então, se eu fiquei nervosa ou deixei de ficar, motivo eu garanto que eu tinha. E se eu estava certo ou errada, não é ninguém que vai julgar. Cada um sabe da sua vida. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei lá dentro com ele. Eu sei de todas as humilhações. Eu sei tudo o que eu fiz por ele, para ele e por nós. Então, hoje eu tenho uma consciência muito tranquila. Mas de tranquilidade eu não tenho nada, né, gente? Porque viver desse jeito, Jerusa, desculpa, falando
sobre essa situação, vendo essa situação se repetir inúmeras vezes, e a gente que é vítima ser taxada de louca, de surtada, e inclusive vendo mulheres que passam exatamente a mesma coisa ou coisas piores, apontando o dedo para mim, me julgando que eu tô errada, que eu não deveria agir assim, mas que eu tava louca e surtada. Vai ouvir o que eu ouvia, vai conviver com um cara que te trata como lixo quando tá longe e quando tá perto te trata como rainha. Vai escutar durante 5 anos o que eu escutei, convive com ele como ser humano, aí sim eu te dou o direito de me julgar. Caso contrário, julga não. Preocupa com a sua vida, faz o seu, porque eu estou fazendo o meu. Eu não fiz o que ele fez, porque eu poderia agir da mesma forma que ele. Eu não preciso, eu não sou ele. Então, Jerusalém, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que cada um dá o que tem, cada um oferece o que tem. Eu tenho sorriso, eu tenho amor e eu tenho bondade dentro de mim, independente de qual a maldade que se aproximar. Eu não vou deixar de ser eu pela atitude das pessoas. Exatamente. Então, eu não ajo baseado nas ações do outro. E é por isso que até agora eu ainda não falei. Porque eu não estou aqui para retrucar comentários maldosos. E essa destilação de ódio que vem acontecendo em cima de mim, como se vocês que estão me julgando tivessem lá dentro da minha casa, tivessem convivido ou soubessem de alguma coisa. Ou levado seus tiros, né? Alguém levou, gente? Foram 6 tiros. Eu tô falando de 6 tiros, gente. Eu não tô falando de um tiro do nada. Gente, é tiro, é bala, isso mata. Eu tô viva graças a um milagre que Deus, assim, foi muito maravilhoso na minha vida, que eu até hoje pergunto a Deus como que eu agradeço, eu fico perdida de saber, assim, como que eu posso agradecer todos os dias, todo segundo, o prazer de estar viva, de estar podendo fazer as minhas coisas, mesmo com limitação, porque eu ainda não estou, né? Eu estou realmente presa, eu não saio de casa, eu não vou nem no supermercado, justamente por causa desse ódio que vem destilando e as pessoas me julgando como se eu fosse a culpada. Eu não tenho culpa de ter sido maltratada. Não vem escrito na testa das pessoas que as pessoas vão ser canalhas, que elas vão ser assassinas, que elas vão ser covardes. Até porque se tivesse escrito na testa, né, Jerusa? Lógico. Ia ficar muito mais fácil. Exatamente. Né? Então, eu queria até, Jerusa, aproveitar, se você me permite, bem rapidinho, para vocês todos, né, que estão ouvindo e que me julgam errado, que estão me condenando, que me julgaram, que fizeram comentários maldosos, que me desejam o mal, e até para o próprio assassino, eu desejo muito amor para todos vocês. E eu acho que o mundo está precisando disso, sabe, Jerusa? E eu vou continuar entregando o amor, mesmo vocês mostrando vídeos meus nervosas e montagens de coisas que vão tentar denegrir a minha imagem. Eu sei quem eu sou, as pessoas que estão comigo sabem quem eu sou, sabem do meu caráter. E para vocês que não desejam o bem para mim, eu agradeço. Isso me fortaleceu e me fortalece cada dia, sabe, Jerusa? Então, eu desejo amor, eu desejo que Deus toque o coração de cada um de vocês, para que vocês se arrependam de julgar as pessoas e principalmente se coloquem no lugar do outro. Não faça com as pessoas o que você não gostaria que não fizesse com você, ou que fizesse, né? Então, eu vivi a história, eu sei o que aconteceu dentro daquele apartamento. O que ele descreveu não faz o menor sentido. O que a advogada dele falou, menos ainda. Foi triste. Ele estava descarregando a arma, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer que eu deitei lá no chão e rodei debaixo da arma foi dele? Triste. Foi triste. Foi bem triste. Foi triste. Né? Eu fiquei tão... Eu vi ontem, sabe? E aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, ele falou que vivia ameaçado, não conseguia sair da relação. Queria saber se ele vivia em cárcere privado, um homem daquele tamanho. Se como ele que vive ameaçado, sendo que eu moro em Pedro Leopoldo? Ele ia lá obrigado? Como gente, que era? O cara entrava no carro dele toda sexta-feira, dirigia de Belo Horizonte até Pedro Leopoldo, da minha casa, só saía de lá na segunda-feira de manhã. Isso era todos os finais de semana, durante anos, anos e anos. Então, como que ele se sentia ameaçado? Ele dormia do meu lado, ele era tratado como um rei. Como que eu poderia obrigar ele, gente, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Primeiro ele falou que eu não tinha que eu não era namorada, né, dele, que a gente não tinha uma relação. Depois ele não conseguia sair da relação porque eu ameaçava. Mas já não tinha relação? Como é que...
Entendeu? Totalmente incoerente. E é outra coisa, se ele não quisesse, era só ele não ir para minha casa. Era simples e ponto final. Eu nunca fui atrás dele, eu nunca vim a Belo Horizonte, eu nunca soube onde é que ele morava, eu nunca o procurei. Era ele que ia embora e quando ele queria, ele reaparecia. E, eu tô com saudade. E tava lá dentro da minha casa de novo. Vamos dar uma pausa agora para eu passar um recadinho para vocês. Gente, quem não gosta de desconto? Meu Deus, eu amo. E eu tô precisando desse desconto que eu vou falar agora. Sim, desconto na luz. Vocês aí que querem um desconto na luz, use o meu código aí, Jerusa25. Vocês vão entrar no site que vai passar para vocês aí agora. E lá vocês vão conseguir até 25% de desconto na sua conta de luz. Olha que maravilha! 25% de desconto na conta de luz. Hoje em dia, se você conseguir 10%, você tem que dar graças a Deus. Olha aí o sim desconto na luz. Até 25%. Então, corre lá, gente, coloca lá o código Jerusa25. Vou chamar o VT para vocês verem como é que faz. Deixa eu te falar. Nós, do Sem Desconto na Luz, estamos trazendo uma oportunidade única para você. Já pensou em economizar até 25% de desconto na sua conta de luz? Pois é. Com o Sim Desconto na Luz, você pode. E o melhor, é super fácil, rápido e seguro. Porém, somente quem tiver o código exclusivo de acesso poderá receber esses descontos, ou para sua conta de luz, ou para a conta de luz da sua família, ou até mesmo para o seu negócio. E aí, tá esperando o que para adquirir esse benefício? E parar de pagar caro na sua conta de luz? Mas vale lembrar, que o mais importante é ter o código de desconto. Aí, você vai preenchê-lo no site simdescontonaluz.com.br e aguardar que em breve traremos novidades sobre o seu desconto. Aproveite agora e tenha seu direito garantido por no mínimo 3 anos e comece a desfrutar dessa oportunidade única. Gente, vocês viram o Jerusa25? Vai lá e arruma 25% de desconto. Nossa Senhora, olha que bênção. Sim, desconto na luz maravilhoso. Gente, agora vamos voltar aqui com a minha amiga Ellen e minhas queridas advogadas maravilhosas. Bom, primeiro eu quero fazer um comentário aqui em relação ao vídeo, né, do rapaz, o rapaz que vivia ameaçado, rapaz, coitado, que precisou dar 6 tiros numa pessoa. Ele é magrinho, miudinho, idoso. Então ele precisou de 6 tiros para se defender do perigo que ele ia buscar todo fim de semana lá em Pedro Leopoldo. Eu queria falar o seguinte: enquanto Ellen estava em coma, assim, cada um tem os seus métodos. Eu acho que ele poderia até apresentar os vídeos que ele quisesse nos autos. Ele apresentou na mídia, isso deixa muito mais claro para mim que a intenção era desqualificar para a população a figura da Ellen. Eu sei porque eu já passei por isso. Nome de louca para mim, quando tudo aconteceu comigo, era tranquilo. Quando você realmente é uma vítima, realmente fez para se defender, eu vou falar agora como conhecimento que eu tenho de criminoso, do perfil de um criminoso, de um ser humano. Você não faz um vídeo, olha, eu vivi ameaçado, sabe? Olha só, eu fiz para me defender, com a pessoa que você colocou no hospital e sequer se emociona se foi apenas legítima defesa. Porque quando foi legítima defesa, você não tem o dolo direto de matar. Você não tem aquela intenção direta de matar. Então você se comove em saber que você precisou
fazer aquilo para se defender. Em momento nenhum eu vi um olho de comoção. Muito antes, pelo contrário. Em momento nenhum quis saber se está viva ou se está morta. Porque quando você se defende, você pensa em se defender e não em eliminar. O dolo ali foi eliminar. O dolo desta pessoa, no meu ponto de vista, foi um dolo para acabar com a vida dela. E aí, eu fui vendo os comentários, aquilo me irritou muito, porque eu já passei por isso, sou julgada por mulheres o tempo inteiro, e mulheres que apanham sem parar um segundo e queriam ter a coragem, não tem, então precisa julgar. E eu fiquei em choque e gostaria de pedir a vocês que ela já sofreu uma violência gravíssima. Tá? Ela foi a vítima, levou 6 tiros, destruída emocionalmente, está presa dentro da sua casa, porque, por óbvio, com medo das pessoas que vêm julgando, que vêm ameaçando, porque, além disso, recebe ameaça de pessoas que nada sabem. Então, quem desferiu os tiros conseguiu o objetivo, que era o quê? Causar esta impressão. Mas escutem bem, ela podia gritar, ela podia esbravejar, ela podia estar dentro da casa dela e jogar objeto, eu não aguento, tum! Mas ela não podia ter tomado 6 tiros. Não justifica vídeo algum de grito 6 tiros. Sem falar que esses vídeos são totalmente deslocados do ato criminoso. De novo, para desqualificação da vítima. Porque faz parte do modo de agir de um abusador a desqualificação da vítima. Porque, a partir do momento, ele vai falar o quê? Ele vai falar o quê? Não, eu quis matar mesmo? Não fala não, sabe por quê? Porque quem tem um perfil narcisista, na sociedade, ele é o cara bacana, ele é o cara legal, ele é o boa praça, ele é o sedutor, ele é quem todo mundo gosta e quem ele convive é louca. Olha o tanto de escândalo que essa mulher dá, olha o que eu passo. Então ele jamais vai dizer que atirou porque queria eliminá-la, mas para mim, contra fatos não há argumento. Nuca, boca, aqui, tudo encostado. Olha a frieza. 6. Ele podia ter parado. Mas não parou. Porque ele queria pará-la. Então me poupe. No primeiro tiro, se fosse legítima defesa, ele podia ter corrido. Então, gente, isso é uma coisa que tem que mudar nesse país. A vítima está aprisionada. A prisioneira é a Ellen. E eu sei te falar isso, Ellen, porque eu sou prisioneira até hoje. Eu vivo aprisionada, em pânico, não saio à noite, tenho palpitação, tenho dedos apontados. E é muito ruim, sabe, Jerusa? Porque eu vivo numa cidade pequena. Eu sou daqui de Belo Horizonte. E eu já moro em Pedro Leopoldo já há alguns anos, já é a 2ª vez que eu moro lá, inclusive, eu gosto muito de lá, então eu vivo numa casinha quietinha, tranquilinha. Quem é lá da minha cidade sabe realmente que eu não vou para festas, eu não estou em bares, eu não estou em baladas, eu não tenho muitos amigos, eu não sou de ficar recebendo pessoas em casa também. Eu sou uma pessoa mais sozinha, uma pessoa mais tranquila, na minha, trabalho em casa. E assim, é muito ruim, porque eu sou uma pessoa independente desde os meus 20 anos, que foi quando a minha mãe faleceu, e de lá para cá é eu e Deus. Então, eu faço tudo sozinha, eu sempre fui sozinha. Mesmo tendo igual eu tive ele durante um tempo, ele
nunca fez nada. Ele estava comigo nos finais de semana, então eu nem ia, eu queria aproveitar o final de semana. Então eu não queria colocar ele, por exemplo, pedir ele uma ajuda para arrumar alguma coisa ou para fazer alguma coisa na minha casa. Eu só queria que ele aproveitasse, que ele descansasse, que ele curtisse. Então é muito ruim, porque hoje eu não vou ao supermercado. Eu não chego no portão da minha casa. Desde quando tudo aconteceu, eu tenho que pedir minhas amigas, minha família, algumas pessoas bem íntimas para irem no supermercado fazer minha compra de comida que eu ainda não estou podendo, né, de fato, mastigar até hoje. Eu estou comendo só papinha e líquido. Eu ia te perguntar isso. Eu não estou podendo mastigar ainda. Até eu fazer o próximo procedimento cirúrgico e o médico também liberar, né, ver se vai poder. A cirurgia foi bem agressiva, inclusive, tá bem machucado ainda. Então, assim, eu não faço nada. Se eu precisar ir numa farmácia ou no supermercado, eu tenho que pedir às pessoas. Então, eu realmente não tenho vida. A minha vida tá presa, encarcerada. Ele que é o assassino e que tentou me matar de todas as formas, ele só não conseguiu. Ele tá lá preso, mas eu também tô, porque e aí, uma sociedade doente como tá, que se acha no direito de julgar as pessoas e de aplicar sua própria condenação. Entendeu? Querer fazer justiça com as próprias mãos de uma situação que não viu, não conviveu, não estava ali dentro, não sabe de absolutamente nada. Então, é um desespero eu ser a vítima, eu ter passado tudo o que eu passei e hoje eu ter que ficar presa dentro da minha casa sem poder fazer o mínimo. Ela, eu quero te dizer que as pessoas, suas advogadas sabem, vou conversar com elas, que as pessoas acham que a internet são terra sem lei, mas você sabe que existem processos, né? Que essas pessoas, elas precisam responder por isso, e eu já vou avisando, sabe? Existe lei para isso. Então, para mim, eu não precisava nem ter você aqui. O fato desse vídeo ter ido para a mídia me diz tudo. Me diz tudo. Porque esse vídeo tinha que ir apenas para onde? Se fosse para a defesa dele, para o processo. Foi para a mídia porque por quê? A delegada descartou inicialmente já por ser vídeos antigos. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com o dia nem com o acontecido. E mesmo se tivesse, uma coisa não justifica a outra. Lógico que não. Até porque se eu estava nervosa, alguma coisa aconteceu que me deixou nervosa. Então, para quem viu os vídeos, são vários vídeos que dá para ver pelas roupas. Uma coisa que eu queria te perguntar, por que ele tinha arma? Ele fazia curso? O que era? Então, Jerusa, eu não sei te falar. Tanto que um pouco antes, acho que, se eu não me engano, mais ou menos um mês antes, ele postou no Instagram dele, ele fez um curso de tiros. Pela reportagem, eu vi também que ele tinha um porte de armas vencido há 11 anos. Ele fez um curso de tiro um pouco antes de 30 dias, eu acho, com 30 dias antes do acontecido. Pra quê? Não sei te falar. Eu sabia só as coisas que ele me contava. Então ele falava que tinha algumas armas, falava que, né, escondia, guardava armas na casa da mãe e etc. Mas eu nunca vi, ele nunca me mostrou e nunca, assim, ele já contou alguns casos de antigamente, que era muita treta quando ele era mais novo, que ele arrumava muita confusão, mas eu nunca entrei nesse mérito, até porque passado todo mundo tem, não fazia parte de mim, não tinha nada a ver. Mas eu não tenho a menor ideia. Ele sempre falava pra mim, igual, por exemplo, na época do carnaval, ele falava que ele não gostava de carnaval, por ele ser um cara muito grande, muitas pessoas saem só pra brigar. Então, as pessoas vinham ele na rua, queriam arrumar confusão, porque ele era o bombado, e gente pra vir pra cima dele não vinha de mão abanando. Então, aí por isso que ele falava, eu não gosto de carnaval, não sai carnaval, tanto que o nosso carnaval foi em casa. A gente fez churrasco, a gente ficou em casa, curtindo, tanto que os nossos finais de semana são em casa. Todos que ele passou comigo eram em casa. A gente só saía para ir no supermercado. A gente ficava junto, curtindo o final de semana em casa. A gente ia no supermercado, em farmácia e tal, mas a gente nunca foi de sair de balada, né? Por vida de atleta, quem é atleta sabe, dieta e etc. Então era uma outra vida. Então, eu agora tô aí. Ele fez o que fez e me colocou como uma pessoa ruim, uma pessoa ameaçadora. Gente, mas é claro. Eu jamais faria alguma coisa contra alguém, tanto que eu nunca fiz, eu nunca movi uma palha contra ele. Em vários momentos eu falava que ele ia pagar, que eu ia fazer, né, ia derrubar ele.
eu falava justamente isso mesmo, que eu ia denunciar ele para todos os lados, Sim. que eu ia denunciar que ele tinha armas. Eu falei, eu vou começar a te denunciar para tudo quanto é lado até a polícia chegar no você e você cair com seus negócios errados, porque coisa errada ele também tem, mas né, eu não sou ele. Eu não vou aqui para ficar falando da vida pessoal dele. Isso aí quem vai descobrir é quem precisa. Ellen, não, e se você quisesse, você tinha levado para a mídia muitas coisas. Exatamente. Olha aqui, a Ellen não precisa difamar ninguém, porque ela realmente é a vítima, né? Os tiros estão nela, a bala está aqui ainda vai passar por cirurgia, ela ainda não pode comer. Agora, ele precisa de arrumar uma justificativa para essa barbárie, porque 6 tiros para mim é barbárie. Encosta na nuca, me arrepia toda vez que eu olho para ela e sei que ela tem uma bala aqui. E ela que tem que ficar explicando que ela é vítima, que país que é esse? É isso que ele que tem que lutar para explicar da onde que ele tirou que ele tem o direito de tentar tirar a vida de alguém. E aí vem os na internet falar que até eles fariam isso, então façam. Vocês vão mofar na cadeia também. Porque lugar de pessoas que tentam tirar a vida dos outros é na cadeia. É simples assim. 2 mais 2 é igual a 4. Tirou para matar, tem que ser preso. Ah, mas fez por quê? Mas fez porque nada. Fez porque queria matar. Ponto final. É isso que eu quero, Jerusa, que as pessoas entendam definitivamente. É por isso que eu tô aqui, que eu recebi o seu convite com o maior carinho. E custou, viu, gente? Ela não gostava de falar, não, tá? Tá vendo a diferença? Eu realmente não estava ainda querendo falar. Não é fácil, né? Para as pessoas podem ser muito fácil, mas realmente não é fácil falar sobre isso. Ter que assumir que eu vivi essa situação, ainda mais eu, né, uma pessoa, para quem me conhece, sabe que eu não sou de levar desaforo para casa, então eu quero que vocês entendam, gente, de uma vez por todas, que eu sou a vítima. Não importa se eu estava estressada, se eu mandei um áudio, se eu mandei um vídeo, é uma coisa até engraçada, que até a própria delegada falou sobre, a frase, como vocês estão tão assustados com a frase, eu vou te matar, até mãe fala para filho. Fala. Entendeu? São situações filho fala pra mãe. Gente, uma questão de, eu vou te matar, não quer dizer que eu vou te matar. Fala, menina, eu vou te matar. Quer dizer que eu vou te matar. Então, assim, que eu tava nervosa nos vídeos? Tava. Mas cada vídeo ali tem um contexto, tem uma resposta. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. São vídeos de outras épocas, de outras situações. Eu respondendo para ele sobre situações que ele já tinha, né, me colocado ali. É aquilo que você sempre fala, do narcisista, do machista, né? Que ele faz o quê? Ele sabe a maneira como te deixar nervosa. Desestruturada. Então, ele começa a fazer até você perder as estribeiras. Na hora que você apela, aí você é a louca, surtada, Sim. e é você que é errada, Sim. né? E eles fazem sempre isso. Eu sempre falo, gente, que é como se fosse aquele ditado que diz que é cutucar a onça com vara curta, Sim. né? A gente tá aqui quietinho, a pessoa vem, até você não aguentar mais. Na hora que você não aguenta, estoura, e você é a louca, você é a surtada, né? A onça vai ter que ser sacrificada porque ela é perigosa, né? E não é bem assim. Então eu quero de verdade, eu vim aqui para falar, que é para contar realmente o que aconteceu. Eu tomei 6 tiros do Eldrin, um cara que estava convivendo comigo há 5 anos, sim, a gente tinha um relacionamento, sim, um namoro, sim, independente se ele era conturbado ou não, né? Porque se tinha as conturbações, qual relacionamento aí que não tem? É engraçado, né? Vocês querem julgar, mas o relacionamento de vocês também tem. Cada um no seu. Então, isso foi uma tentativa de assassinato. Ele atirou para me matar. Ele só não contava que eu não ia morrer. Porque, gente, a minha fé é muito grande e Deus me salvou ali num milagre que eu realmente não sei como eu agradeço. E além do meu milagre, a minha musculação que conseguiu segurar muito, né? Tanto que os médicos falam, né?
Exatamente. A minha musculação, eu até brinco hoje, assim, no milagre, falando da parte boa, eu até brinco, chupa musculação, que essa daqui conseguiu me salvar. Mas, gente, são 15 anos de musculação, não tem nada a ver com hormônio, tá? Pra você que fica aí falando hormônio, arruma uma justificativa melhor, porque essa aí não cola não, tá? Treino e dieta, pra quem me conhece, pra quem tá no meu Instagram, já que vocês gostam muito de estar lá falando que não deve, assiste, convive no meu Instagram, vê lá, ó, quando eu puder voltar, que daqui a pouquinho eu tô voltando, aí vocês vão ver que eu treino todos os dias, eu faço dieta, eu posto, e as pessoas estão lá assistindo isso. Então eu sou uma vítima, eu tomei 6 tiros de um cara que falava que me amava, e ele atirou pra me matar. O primeiro tiro que ele me deu foi no rosto, no meio do meu rosto. Não deu tempo nem sequer de eu olhar para o lado. Eu simplesmente estava sentado, quando eu assustei, eu já tinha tomado um tiro. A minha sorte é que eu não morri. Então, eu avancei nele, ele deu mais um tiro que não conseguiu acertar, só foi de raspão, eu tenho a cicatriz, e foi onde eu caí. Uma pessoa que olha para minha cabeça caída no chão e atira de bem próximo, ele não queria me deixar viva. E depois disso foi tiro atrás de tiro. Então, gente, não sou eu que sou culpada, não é porque eu estava nervosa em um vídeo, porque eu ameacei ou deixei de falar, que isso justifica ou me faz uma pessoa ruim, louca e surtada. Eu sou uma pessoa muito correta nas minhas coisas, eu sou uma pessoa muito digna e eu tenho um caráter que vem de família. A minha família é uma família que me ensinou a ter caráter. Eu jamais faria um mal para uma pessoa como esse assassino fez. Ele é um covarde e a única coisa que eu quero é que ele pague pelo crime que ele cometeu. E vocês que estão me julgando, se ponham no meu lugar, pelo menos me pergunta o que aconteceu, por que eu estava nervosa? Porque ninguém fica nervosa à toa. Até porque também isso tem a justificativa somente para mim e para ele. Porque o relacionamento, quem viveu foram nós dois, não foram vocês. Então, parem de me crucificar. Já não basta o que eu passei. Muitas pessoas, né? E passo até hoje. Muitas mulheres não tiveram a sorte e o milagre que eu tive. Quantas delas não estão mais aqui para falar como eu tô tendo o privilégio de falar? Então eu sou sim, sabe, Jerusa, uma pessoa muito abençoada, com certeza, uma pessoa muito privilegiada pela bênção de Deus. E é uma coisa que eu conto, que como eu tenho câmeras, né, que eu já falei isso aqui, eu tenho câmeras na minha casa. Quando eu estava indo nesse dia encontrar com ele, que eu quase morri, eu quase não voltei para casa, antes de sair da minha casa, Jerusa, eu fiz o nome do Pai por 3 vezes. Antes de sair da minha casa, a minha câmera comprova isso. E quando eu estava indo para a casa dele, eu fui orando dentro do Uber, da porta da minha casa até a porta da casa dele, pedindo para eu ficar calma, para ele ficar calmo, orando a Deus para que tudo ficasse bem, para que a gente se acertasse, para ele não ficar nervoso. E logo depois, eu tomei 6 tiros e Deus me salvou. Não sei falar para vocês como que eu tô viva, real, é um milagre mesmo. Os tiros estão dentro do meu corpo, sim. Das 5 balas que entraram, só foi retirada da minha mandíbula. Eu tenho 2 balas né, presas no meu bíceps, que entraram pelas costas e pelo ombro, e eu tenho uma outra bala na nuca, né, que tá aqui na minha nuca, e tenho uma bala na minha virilha esquerda, que entrou pela minha coxa. Então foi isso, não foi eu que fiz nada, não foi eu que causei, eu não dei motivos para nada, e eu não vou mesmo mais aceitar esse tipo de acusação para uma pessoa como eu, que sou vítima. Se vocês passassem um mínimo do que eu passei, talvez vocês pensariam um pouquinho antes de me julgar tanto. Então, palavras de nervosismo na hora, sim, falei várias do que vocês viram, mas nada a ver com o que aconteceu, nada a ver com o dia, situações completamente diferentes. E vocês entendam, ele tentou me matar, ele me matou. Ele só não contava que eu não ia cair morta no primeiro tiro. Ellen, isso para mim, inclusive, não é novidade. Eu tive com a dona Sônia, mãe de Elisa Samúdio, teve no Jerusa Defende. E eu vi comentários de pessoas assim, ela era uma garota de programa, mereceu. Você está entendendo? Bizarro. É bizarro. É assim. A palavra é essa, bizarro. É surreal uma coisa dessa. Entendeu? Bom, agora eu quero falar com as suas advogadas, porque a gente vai ter
A gente tem pouco tempo para falar com elas, mas eu queria que vocês falassem aqui em que pé que está a situação jurídica. Como está essa situação jurídica? Eu sei que é fase de inquérito. Sim, ainda está na fase de inquérito. Não há processo, né? Porque não houve ainda o oferecimento da denúncia, até mesmo porque nós estamos assim em fase final no sentido de provas. Entendeu? Entendi. E ele está preso? Ele está preso, só que ele está com prisão temporária. Ele está sob prisão temporária. Mas eu não consigo compreender, né? Aí eu vou falar aqui, eu não consigo, tem hora que eu tenho vontade de pegar o diplominha, dar uma rasgadinha, porque eu não consigo compreender como que um sujeito com um nível de periculosidade dessa, que atira a queima-roupa, sem dó nem piedade, teve a possibilidade de parar, de voltar atrás do seu ato, não está com prisão preventiva decretada? Não está com prisão preventiva decretada? Como assim? Vocês não sabem falar o porquê? Você tem alguma ideia por quê? A gente também não tem ideia do porquê. Nós nos surpreendemos com esse tipo de prisão também. Mas aí, Jerusa, a gente para pensar numa sociedade machista, patriarcal. Já visto os comentários que a gente vê aí com relação ao caso. Então, é uma sociedade adoecida, desde o judiciário, passando por todos os níveis. Então, nós também nos surpreendemos com esse tipo de prisão. E vocês, meninas, como advogadas da Ellen? Eu sei que sofrem junto, né? Inclusive, vocês emocionam até hoje com o relato dela, que vocês já devem ter escutado 1 milhão de vezes. Mas como é que está sendo para vocês? Está tendo muita pressão, julgamento, vocês estão sendo enxovalhada, como é que é? Como que está isso? Jerusa, isso eu posso falar, assim como a doutora Cristina também, de forma pontual. Inclusive, a razão que permitiu com que estivéssemos aqui com a Ellen e que ela falasse para as pessoas, e foi muito bem pontuado por ela, porque ela poderia ter agido da mesma forma e dado o troco na mesma moeda, porque como advogadas dela, nós temos acesso ao celular da Ellen, a todas as informações que a Ellen possui, e ela poderia ter também veiculado vídeos na mídia, mas nós não estamos num reality show. Nós estamos na vida real. Parabéns. E a vida de uma vítima. Então, o que nós estamos aqui é para que a vítima possa falar, é para que a vítima possa se expressar e a sociedade consiga entender que essa cultura do ódio, o machismo, que é o que fundamenta isso tudo, não justifica uma tentativa de fuzilamento, que foi o que aconteceu. Então, como advogadas dela e vivendo, porque nós vamos atuar como assistente da acusação. Então, nós estamos vivenciando de perto tudo o que a Ellen, desde a narrativa dos fatos, ou seja, desde o início, até também acesso a todas as provas. Então, nós sabemos e temos acesso a tudo que a Ellen informou aqui, ou seja, a tudo que a Ellen falou. Então, são realmente situações verídicas. O que ela narrou, eu pude, inclusive, ter acesso. Obviamente, Jerusa, né, como advogada dela, não vou expô-la e nem muito menos os autos. Não nos cabe aqui nessa situação. Que fique bem claro para todas as pessoas que a Ellen está tendo, neste programa, que é respeitoso, ou seja, neste podcast, ela está tendo a oportunidade de fala, porque ela está sendo respeitada, não está havendo sensacionalismo, porque foi o que aconteceu. Ela está podendo trazer e tendo a oportunidade, inclusive, de um direito de resposta. Sim. Porque é a forma como ela consegue passar, nos termos dela, obviamente, mas, contudo... Falou muito bem, viu, Ellen? Falou muito bem, e não Obrigada. só isso. O que foi pontuado para você e que deve ser levado a efeito em consideração aqui, que é muito grave. Essa tentativa de desqualificar a vítima, por quê? Ele vai passar por um júri. É o que pelo menos nós esperamos da justiça. Espero mesmo. Que ele passe pelo júri. Porque ali o julgamento é por quem? São pelos populares. Populares. Então, foi tudo de caso pensado. Exatamente. Pessoas que são, até então, leigas, no sentido processual, e não compreendem como é a questão, não só da legítima defesa, quando uma pessoa age com dolo,
Porque ela levou, inclusive, um tiro na nuca no momento em que ela não podia se defender. Ó, gente. Então, isso é muito importante. Como defesa dela, não só no sentido de técnica processual, o que é importante para a gente, é oportuno falar e deixar muito bem enfatizado aqui, é que Pode a Ellen... bem olhar para essa câmera Sim, aqui, tá? Para a as Ellen pessoas. está sob prisão domiciliar. O julgamento da sociedade é cruel. É uma situação em que ela recebeu os tiros, ela é a vítima e ela está sendo julgada, ela está sendo ameaçada, ela está sendo coagida. Obviamente que nos termos legais, como advogada dela, nós vamos tomar as medidas cabíveis, sim. Isso aí podem ter certeza, mas ela não tem paz. Desde o dia 23 de fevereiro, depois de acordar de um coma, Ellen não tem paz. Ellen está sendo julgada e eu vou, inclusive, narrar um fato. Narre. Porque nós somos advogadas dela, estamos transitando, circulando em todos os lugares. Eu sou, além de advogada, eu sou palestrante também. Então, eu circulo as unidades prisionais. Eu fui palestrar em uma unidade socioeducativa e o nome da Ellen estava sendo falado, porque era masculino. O nome da Ellen sendo falada, porque eu fui falar contra a violência contra a mulher e fui surpreendida, eles trazendo o fato da Ellen para mim, não sabiam que eu era a defesa da Ellen, e trouxeram o fato para mim, como se assim, a mulher é louca, a mulher deu causa, e eu tive com todo o tato, todo o jeito, contornar para explicar, olha só, socioeducativo, unidade prisional, padarias, farmácias, familiares. E aí eu volto, por que eu estou falando isso? A pergunta que você nos fez. E como defesa da Ellen, como vocês estão? Porque nós estamos sendo apontadas também como advogadas da Ellen. Porque nós estamos defendendo uma mulher agressiva, uma mulher surtada, muito bem colocada pela Ellen. Alguém vive e sabe o que é viver num contexto de um relacionamento abusivo? Nossa Senhora. Alguém sabe, e inclusive as pessoas não tiveram acesso, a ela não falou, de inúmeras situações similares que ela viveu com ele. E nem por isso ela expôs aqui. E ela então, tem esses vídeos? Nós temos e vai tudo. juntar tudo, né? Que vai ser uma ela maravilha. tem, vamos dizer assim, arcabouço probatório, nós temos. Por isso que eu disse, não é necessário adiantar nem antecipar nada, mas é muito importante pontuar para a sociedade que viu uma coisa unilateral, desconexa, fora de um contexto, porque não tem nada a ver com o fato. Doutora. Não só isso. Não existe justificativa para poder matar. Sim. Não se tem. Quando fala-se a tese também, muito bem pontuado por você, em relação à legítima defesa, que fique bem claro, a título processual, uma explicação de uma professora que vai passar para vocês. A legítima defesa, ela existe o suficiente para cessar os atos do agressor. Porque nessa situação não existia agressora. Uma vez que acabou a ofensa, se você continua, você sai da condição de vítima e você passa a ser o autor do fato. Legítima defesa é para evitar, cessar, para se defender. Ali não existiu situação de defesa, não existiu situação de tentativa de se defender. Mas muito pelo contrário. Mas, independente disso, o que eu quero deixar muito bem claro é, quando fala assim, dolo, que é a vontade de matar, a vontade de cometer o fato, o ato, não existe legítima defesa. Então, isso é muito importante. E só para que eu possa finalizar, né, só completando também, no sentido de essa questão de desqualificar a vítima, isso é muito grave. Isso é muito grave porque isso, mais uma vez... Tá? Nós estamos repetindo padrões de conduta. Nós estamos enfatizando e aumentando mais ainda, como se fosse um retrocesso no machismo. Se a gente for parar para poder comparar, é o mesmo que voltar na legítima defesa da honra. É verdade. Para poder pensar. Isso não existe. Não tem que ter justificativa para matar uma mulher ou qualquer pessoa. Exato. Entendeu? É isso.
Não existe. isso. Então isso tem que ser muito pontuado, e eu falo que, como tanto a doutora Cristina como eu, como professoras, como palestrantes, todo momento que nos é dado oportunidade, eu deixo isso muito bem claro, porque é muito fácil, a todo momento eu converso, assim como dando palestra, eu percebo a opinião pública, no sentido de pessoas leigas, ou seja, não têm conhecimento, vão julgar, vão entender Sim. e vão encarar a situação conforme as suas vivências. Sim. A nossa vivência, a nossa sociedade é extremamente machista. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque eu achei tão absurda a exposição daqueles vídeos, sabe, fora do contexto. Eles não podem responder por isso? Não, eles não podem responder por isso? Eles, né? A doutora com o seu cliente, porque aquilo foi feio. Você me desculpa, hein, doutora, mas foi horroroso. Isso foi feio, porque é uma mulher que estava em coma. Todo o direito de colocar no processo o que quiser. O processo é que é esse tipo de lugar. Que é muito injusto, né, Jerusa? Porque o que aconteceu? Enquanto eu estava lá, depois de tudo que eu passei, igual você falou, estava em coma, o que ele fez? Ele é um covarde. Ele atirou para me matar com um tiro, não contava que eu não morreria, principalmente não contava que eu ia revidar, né, que é me defender, que eu avançava nele toda hora, e ele continuava atirando. E eu imagino também, Jerusa, que quando eu consegui fugir, ele imaginou que eu não fosse sobreviver. Ah, claro. E tanto que ele se escondeu por 4 dias para montar essa falinha dele, justamente para tirar o foco, que era aquilo que vocês já falaram, de desqualificar eu como vítima e tirar o foco do que ele fez. Sim. Então ele está querendo esconder. Gente, isso não é justo. Mas deixa eu te falar, aquilo ali era uma coisa, particularidade sua e dele, que foi exposta. Então é o seguinte, tá lá a sua cara, eu não sei não, hein? Isso aí não pode, não. Pois é, ele simplesmente colocou qualquer coisa para tirar o foco do que ele fez, porque ele queria me matar. Então ele ia ter um argumento de que foi legítima defesa, ele ia me dar um único tiro, ia me matar, eu não ia ter o meu depoimento, e ele ia falar que eu tinha avançado nele, peguei a arma e me defendi. Eu não ia estar aqui para poder contar. É lógico. Só que isso não aconteceu. Então, quando ele juntou esses 4 dias e fez essa covardia total né, esses vídeos que te agrediu novamente. Novamente. Isso é uma segunda agressão. Eu imagino que, inclusive, ele ainda estava achando que eu não ia sobreviver, viu, Jerusa? Para ele contar esse tipo de coisa, querendo tirar o fato de que ele pegou uma arma e atirou 6 vezes contra mim. Gente, não tinha a menor possibilidade de eu fazer alguma coisa. Eu só estava sentada e tomei um tiro. Eu acho assim que a gente defende uma pessoa, lógico, todo mundo tem direito à defesa, beleza, respeito, mas o local de fazer é no processo. Tanto é que vocês poderiam ter feito a mesma coisa, não faz porque tem uma conduta eu tenho um monte de coisa dele. Existe ética profissional. Ética. Exatamente, eu tenho vídeos dele também, mensagens, Imagino, um monte de coisa. Coisas horrorosas. Mas assim, inúmeras coisas. Eu não vou fazer isso porque eu não sou ele. Mas no processo você vai, né? Nós não vamos adiantar, né? Porque senão elas vão me matar, mas no processo você vai e vai com pressão, porque tem que ficar lá dentro. O negócio é ele pagar pelo que ele fez e as pessoas entenderem que ele é um assassino. E independente de quem ele é, de quem aí de qual Eldrin que você conhece, você não conhece o Eldrin assassino. Eu tomei os tiros. Não foi mas você. Agora conhece, né? E agora vocês estão sabendo qual foi a verdade. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Doutoras, o que mais que vocês gostariam de acrescentar? Eu só gostaria de acrescentar que a gente, enquanto advogadas, também nós temos outras funções, vamos dizer assim, a gente preocupa muito com essa questão psicológica também. Então, eu acho que essa história da Ellen, triste, né? Muito triste, é a história de muitas mulheres, e a Ellen, quando foi alvejada, alvejou-se a família. Sim. Alvejou-se muitas outras mulheres, e nós também. Me alvejou também. Também. Por isso que fui atrás dela. Então, eu peço assim, à sociedade que pondere, que se coloque no lugar, que tenha empatia. Porque essa questão da desqualificação ela é muito séria.
E essa questão de focar nas atitudes da vítima para poder tirar o foco do que realmente aconteceu, isso é muito perigoso nessa sociedade machista. Que, como a doutora Zaira falou, nós estamos enfatizando cada vez mais essa violência e esse sistema patriarcal. Então, a gente precisa muito falar sobre isso também, e eu acho muito pontual, foi muito pontual a Ellen ter vindo aqui, a gente se preparou para um momento assim que fosse inteligente, não agir de forma atabalhoada como foi feito. É porque eu vocês não precisam também, né, Jerusa, que a gente difamar ninguém. a gente não está aqui para ficar retrucando. Eu não estou aqui para ficar explicando a minha vida para ninguém. Eu estou aqui para falar sobre uma tentativa de assassinato que eu sofri. E nesse momento também a família está toda também sofrendo tudo isso. Então nós temos que abarcar fica todo isso mundo com aí. medo, né, Jerusa? Você está com medo dele ser solto? Tenho muito medo disso acontecer. Muito medo, porque não é justo. Não é justo. É muito fácil, né, quem está de fora falar, minha voz fica embargada toda vez que eu falo. Gente, é muito assustador, Jerusa. Você vê uma pessoa que você amava, uma pessoa, e ela vem com uma arma apontada para você e te dá um tiro no meio do rosto, assim. Gente, faz o caminho aqui comigo, porque para ela passa o carnaval todo de amor, bloqueia para se divertir, provavelmente com outro tipo de coisa, inventa uma briga na quinta para se divertir. Obviamente, eu teria a mesma atitude dela de querer saber o que estava acontecendo, pois eu estava vivendo um momento mágico, uma lua de mel. Uma lua de mel. Exatamente. Aí aquela pessoa que estava vivendo com você uma lua de mel, eu te amo, é com você que eu quero, tem planos, atira em você. Deixa eu te falar, ela não foi enterrada fisicamente. A nossa preocupação aqui, hoje, é ressuscitá-la psicologicamente, porque ela teve a alma e o coração dilacerado. Sabe por quê que o crime, quando o perfil de um criminoso, quando é num relacionamento amoroso, é pior? É mais doído? Porque ele conhece todas as suas particularidades. Com ele você deitou, com ele você se abriu, com ele você fez tudo por ele. Então a traição é dupla. E a recuperação disso não é fácil, e eu sou prova disso. Existe vida após o abuso? Lógico. Mas eu sou prova disso. Eu me trato até hoje. Eu ainda estou tentando voltar para a minha, né? Porque eu estou presa. Sim. Você acorda no meio da noite com medo? Por várias vezes, né, eu acabo tendo pesadelo, eu revivo toda aquela cena de novo, eu escuto os tiros, eu ainda tô com o meu ouvido muito ruim, Jerusa. Você corre risco de vida ainda? Graças a Deus, não. Uhum. Igual eu falei da musculação também, que me ajudou muito. Mas essa bala aqui tá me incomodando, nada pode acontecer? O médico explicou realmente que não tinha necessidade de tirar, porque a cirurgia para fazer as retiradas eram muito invasivas e que o corpo ia encapsular essas balas, formar uma membrana protetora e elas iam ficar ali sem me causar problemas, sem movimentar, sem nada. E que eu poderia sentir algum incômodo ou desconforto no local das balas. O que eu ando sentindo bastante a região do ombro, a parte onde estão as balas no meu braço estão doendo bastante. Essa semana, então, tá bem dolorido, né, porque foram 2 balas que correram e o local também, como eu não estou podendo ainda fazer nenhuma atividade, então minha musculatura está fraca, eu não posso treinar, eu não posso fazer minhas atividades, eu estou parada de tudo desde o final de fevereiro, né? Então não estou trabalhando, eu sou autônoma, não posso trabalhar, não posso fazer meu treino, não posso fazer nada, e as balas vão manter comigo, assim como as 2 placas de titânio que estão na minha mandíbula, vão conviver comigo pro resto da vida. E eu sinto, sim, um desconforto na cabeça quando eu deito Sua família, pra trás. Seu pai? Então, ficou todo mundo muito assustado, Jerusa, porque todo mundo sabia dele. Meu pai já conheceu ele, meu irmão conhecia ele de muitos anos já. E ficou todo mundo, assim, chocado, sem entender, e todo mundo muito assustado, porque as pessoas que me viram no hospital realmente acharam que eu não ia conseguir.
E eu chego a me ver, Jerusa, até falando um pouco da minha fé, eu me vejo numa situação dentro daquele hospital na qual eu precisei escolher se eu queria realmente voltar à vida ou se eu ia embora. E eu consegui escutar as orações. Foram tantas correntes de orações que eu recebi das pessoas, de pessoas que eu nem conheço. Então, era uma outra coisa que eu queria até aproveitar para agradecer demais você que fez uma oração para mim de coração, fez uma corrente de oração, que orou por mim, que clamou pela minha vida. Enquanto eu estava em coma, eu consegui ouvir essas orações. E isso me fortaleceu e me fez perceber o quão querida eu era. Então, todo esse ódio que as pessoas destilaram, veio o amor e afogou todo esse ódio. Então, tem muito amor. Eu conseguia, Jerusa, literalmente ouvir essas orações. Graças a Deus. Então, essas orações de você que orou para mim, que fez uma oração, que pediu a Deus pela minha vida, eu te agradeço do fundo do meu coração, porque isso me ajudou muito a estar aqui hoje. Não foi fácil passar pelo que eu passei. Ainda é muito assustador. O meu ouvido... Eu tenho um oco na cabeça ainda, eu consigo escutar os barulhos daqueles tiros o tempo todo, mas eu agradeço do fundo do coração ter passado por tudo isso, porque eu passei, eu estou aqui hoje, e essas orações foram de muita ajuda, e eu agradeço. E para você que me desejou bem, eu te desejo o dobro. Muito obrigada pelo carinho, pela oração. Mesmo você que não me conheceu nunca, você que está longe, que eu sei que tem pessoas de muito longe, até de outras cidades e estados que fizeram orações. Então eu agradeço do fundo do meu coração, porque essas orações me trouxeram de volta. Hoje eu estou recuperando. Vou passar por mais um procedimento cirúrgico, né, para retirada desse aparelho que está segurando meus dentes. E espero mesmo que pare esse julgamento, que as pessoas realmente parem de me colocar como culpada e louca, porque eu não sou. E eu te convido a me conhecer, a conviver comigo. Convive comigo, um dia sequer. Aí eu te dou direito de falar ou tentar me julgar de alguma forma. Gente, a gente ficaria aqui até amanhã. Mas não podemos. Mas vocês vão voltar, né, no decorrer do processo. Se Deus quiser, eu vou estar lá ao vivo e a cores. Se Deus quiser, vai vir a condenação. A verdade vai ser comprovada. Eu tenho certeza. E quer saber? Quem quiser falar dela, que fale. Tô nem aí. Sabe por quê? Seu telhado é de vidro, não. Pelo simples fato de você ser mulher, você corre o risco. Falam de mim até hoje. Não tô nem aí. Tá? Liga pra isso não. A dona Sônia teve que ouvir que a filha dela merece ser desaparecida porque era garota de programa. Olha o país que a gente vive. Eu ouvi muito disso também, que eu merecia morrer, ficar paraplégica, tetraplégica. Eu também ouvi. Eu também. Quem são vocês para achar que merece ou deixa de merecer? Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, umas fofas. E queria te dizer, Ellen, primeiro a essas advogadas maravilhosas, né, que estão com você de coração, de alma, elas vão voltar aqui de novo, né? Porque elas vão ter que falar quando puderem falar mais para frente, quando puder escancarar tudo quanto é fato. Eu gosto disso. E Ellen, eu queria te agradecer. Sei que não é fácil estar aqui falando, mas conte comigo, sabe? Quem tem que ser cuidada, carregada, amada e colocada no colo é a vítima. É a vítima. Eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de falar e de contar a verdade, porque era o que estava faltando, né? Porque foi muito fácil ele botar aquela carinha dele lá com aquele tanto de mentira e contar um bando de mentira deslavada que as pessoas nem sequer ouviram, porque se as pessoas ouvissem de fato o vídeo dele e as palavras da advogada, as mentiras vão caindo nelas mesmas. Sim, eles vão caindo nas próprias mentiras. Então as pessoas não prestaram nem atenção, nem no que ele do que ele falou e nem no que a advogada falou. Só prestaram atenção nos meus vídeos gritando. Então, gente, quer ouvir meu grito? Vai lá em casa. Vai lá em casa que eu grito bastante. Deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que eu prestei atenção nos seus gritos e mais ainda senti sua dor? Sabe por quê? Porque quem passa sabe. É um grito de desespero.
Eu já tive aquele grito de desespero. Desespero. É uma dor que você não aguenta, aquela dor em você. E você estava ali como se tivesse assim, eu sem ele não sou ninguém. Volta para mim, porque eu me sinto perdida, incompleta. Exatamente. Eles fazem a gente viciar numa presença que é ruim pra gente. E uma presença que muitas vezes nem existe, né, Jerusa? Porque eu só tinha ele final de semana. Mas quem tem um relacionamento com um narcisista é viúva de marido vivo. Com certeza. Ele só vem puxar sua energia. Eu já fiz um vídeo famoso sobre vampiro. esse. Vampiro. Ele é o famoso vampiro. Então, olha, obrigada, doutora, obrigada ao rapaz ameaçado de ter jogado aqueles vídeos. Isso só me fez ver o tanto que a Ellen estava sendo abusada. Isso só me deu a certeza da dor dessa mulher. Isso só me faz mais feliz de estar aqui, ó. Porque eu sei que dor é aquela. E graças a Deus que ela está viva, que ele não conseguiu tirar a vida dela. Ele conseguiu, sim, apagar um pouco a alma dela, que nós vamos dar um jeito de acender rapidamente. Isso volta. Mas olha, aqueles gritos da Ellen podiam ter se transformado em suicídio. Porque eu tentei várias vezes, depois de vários gritos daquele. E eram gritos que eu quebrava tudo. Que eu gritava desesperada, volta, cadê? E, olha, Ellen, agora eu tenho certeza absoluta. Obrigada pelos vídeos, doutora e o ameaçado, Tadinho. Ô, Tadinho, obrigada pelos vídeos. Aquilo, para mim, é a comprovação de um cárcere emocional. É muito difícil viver e eu te agradeço pela palavra, né, pela oportunidade de falar. Conte sempre comigo. E eu espero mesmo, eu vim aqui mesmo, foi para contar essa verdade, porque somente pessoas da família, né, e pessoas bem próximas que sabem real o que aconteceu, foram realmente 6 tiros. É muito assustador, gente, vocês não têm ideia do que é levar um tiro, e principalmente de uma pessoa que você amava, uma pessoa que estava ali para você, te declarando e te tratando como, né, um tudo, pelo menos em determinados momentos. Às vezes eu choro muito, às vezes eu me perco nos pensamentos, mas toda hora eu agradeço, porque foram 6 tiros, 5 entraram no meu corpo, e eu tô aqui. E não dá nem para acreditar que eu tô aqui. Peço desculpa a vocês que sofreram com a minha situação e que sofrem ainda. Peço muita desculpa por vocês terem passado pelo que vocês passaram. Essa não era a minha intenção. Eu não tinha a intenção de passar por isso, de viver isso. Eu nunca cheguei perto de uma arma. Eu nunca, para quem me conhece até brinca, você não faz mal nem para uma formiga. Então, obrigada, meu Deus, por eu estar viva, obrigada a você que orou por mim, e obrigada a você que está destilando ódio, que está me fortalecendo, e vendo que a minha fé, ela não é abalada por nenhum de vocês. Obrigada, queridas, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, muito Nós obrigada. Nós só te agradecemos, porque a Ellen precisava desse momento. Tamo juntas, e ó, gente, um beijo. Obrigada e até o próximo Jerusa Defende. Tamo junto, viu, Ellen? Obrigada, querida. Muito obrigada. Sempre.